Bia, eu quero aproveitar para receber também o senador Eduardo Girão, grande amigo que a vida forneceu para a gente. Senador, boa noite, tudo bem? Muitíssimo boa noite. Boa tarde aqui nos Estados Unidos. Já estou aqui. Um beijo na Bia. Em você também. Tudo de bom, meu irmão. Parabéns pelo teu trabalho, Marco Antônio. E nós estamos aqui com a esperança reforçada, né, com as notícias que estão vindo daqui para o Brasil, para o mundo, os ares da liberdade chegando. E eu estava ouvindo atentamente o que a Bia estava colocando aí com muita propriedade, porque ela sempre é muito assertiva. Mas eu confesso que eu estou muito otimista, né? Muito otimista. Eu acho que nós já chegamos no fundo do poço, que o sol está começando a abrir, os ventos mudarem e vai ser daí para melhor, porque não tem como Eu ia a perguntar gente uma coisa suportar nesse isso. sentido, algo nesse sentido para o senhor, senador, porque a Bia falou da AGU e saiu ontem mesmo, mal foi publicado o vídeo do Mark Zuckerberg no Instagram dele, e a PGR já preparou um ofício pedindo esclarecimentos a respeito das mudanças que ele falou que vai fazer. E daí foram falar também na CNN, né, no bastidor lá do pseudo-jornalismo que o pessoal faz lá, foram falar com os ministros. E os ministros ainda falaram que não, eles entendem que o que aconteceu com X, eles deram uma arrefecida no negócio, falaram, mas se acontecer alguma coisa, a gente está de olho. E eu te digo outra coisa, Girão, eu vejo uma estrutura, e eu queria te ouvir a respeito disso. Existe um inquérito civil aberto contra a Meta no valor de 1,7 bilhão de reais, falando sobre o atendimento aos usuários, tudo, isso daí é tudo, para mim, é pirata, é coisa de pirata isso daí, é para arrancar dinheiro, é pilhagem do Estado, da estrutura do funcionalismo público, direcionada, né, a adversários políticos ou para tirar dinheiro mesmo e para trabalhar os caras dentro desse complexo industrial da censura que a gente vive. Mas eu queria te ouvir a respeito disso. Parece que vai piorar um pouco, porque eu não sei se eles estão... tudo indica que eles estão contaminados pela aquela sensação de invencibilidade, a hubris, né? Como que o senhor enxerga isso? Porque o sistema, ele olha para o Supremo e fala, poxa, se os ministros agem impunemente, nós podemos seguir a toada dos ministros e nada acontecerá conosco também, porque eles nos protegerão. We're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. The US has the strongest constitutional protections for free expression in the world. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things. Eu não tô nem controlando o vídeo aqui, China mas has parou censored na hora apps certa, from né? even Os working países in the country. latino-americanos têm tribunais The only secretos. way that we can push back on this global trend is with the support of the US Tem government. alguém mexendo aí. Desculpa, Girão, eu queria te ouvir a respeito disso e dessa parte exclusiva do Mark Zuckerberg, que ele fala dos tribunais secretos aqui no Brasil também. Então, pronto, eu acredito muito na capacidade de bom senso do ser humano, sabe? Não tem como você tapar o sol com a peneira, né? Agora ele vai o quê? Vai banir toda a rede social do Brasil? Vai, o WhatsApp, Instagram, o X. Então, não faz sentido o caldo engrossar nesse aspecto quando você está vindo com a onda. Só se for muita burrice, né, dessa turma, né? Porque o que a gente está vendo no Brasil não é sistema. Vamos combinar, é um regime. O que a gente vê é um regime. Mas eu, particularmente, estou vendo um sentimento do povo brasileiro cada vez mais desperto, cada vez mais altivo, né? Você vê por essa live que começou 2 horas da tarde, nós temos aí um número altíssimo de pessoas participando, né? E não é a primeira vez, eu espero que seja a última, né? Que a gente possa estar no dia 8 de janeiro fazendo aí um contraponto com as aberrações, com a injustiça que acontece com o cidadão de bem no país, né? Que isso acabe, que essa anistia venha logo nesse ano ainda, né? Porque que pacificação é essa quando você
faz uma palhaçada, como aconteceu hoje pela manhã em Brasília, né? Ainda bem que teve um surto aí de bom senso do ministro Barroso, do presidente Pacheco, do Arthur Lira, e nem sequer foram, né? Isso é muito importante, que a gente perceba que as pessoas estão se dando conta de que não se sustenta em pé uma narrativa de uma tentativa de golpe com bola de gude, com um batom, com Bíblia e bandeira, né, do Brasil. Então, assim, eu vejo que nós estamos fazendo um trabalho e cada vez mais parlamentares estão se interessando, né? Eu percebo isso conversando com colegas senadores, acredito que a Bia também percebe um movimento crescente de parlamentares já se sensibilizando. Demorou, mas antes tarde do que nunca, né? De que está acontecendo um vilipêndio muito grande aos presos políticos, que são milhares, que estão hoje com uma série de restrições no Brasil, com as suas famílias devastadas, né? Sua vida assim destruída. Mas não há mal, Marco Antônio, não há mal que perdure para sempre. E não há um mal que não venha para um bem maior. Olha só, nessa live mesmo, eu estava assistindo alguns momentos dela, o que é que nós vimos? Grandes brasileiros, né, advogados, jornalistas. Vamos falar uma solidariedade que a gente está tendo de gigantes que a gente não conhecia. Eu, por exemplo, sou do Ceará e não conhecia a Caroline Siebra. Olha que mulher de fibra. Um Ezequiel, uma Gabriela Ritter, né? Pessoas que estão crescendo como lideranças, inclusive. A gente está tendo uma corrente de solidariedade comandada muitas vezes aí pela Asfav, pelo Pitoli, para as famílias que estão passando necessidade, pessoas que nunca tiveram passagem pela polícia. E aí eu não vou repetir aqui o que aconteceu no dia 8 de janeiro, né? Uma baderna que aqueles que quebraram se evadiram curiosamente, misteriosamente, as autoridades não prenderam essas pessoas, e aqueles que tiveram muitas vezes ali que se resguardar de bombas, né? Resguardar de algum tipo de tumulto, foram escoltados para dentro dos prédios dos três poderes, né? E essas pessoas estão tendo condenações de 15 anos, de 17 anos. Então, as pessoas, agora que a poeira está decantando, estão entendendo a tragédia que vive esses brasileiros. E a solidariedade só aumenta. Agora, Marco, eu fico muito feliz em estar sendo comandado aqui por você, mediado por você, porque se tem uma pessoa que não desiste das ruas, é isso, eu acho que é a cereja do bolo que está faltando, a gente voltar às ruas. Nós precisamos, né, para conseguir essa anistia, para conseguir que a justiça seja para todos novamente no Brasil, para que nós tenhamos democracia de volta, voltar às ruas do Brasil, porque o medo já passou. Né? O mundo está olhando hoje para o Brasil. Nós fomos nos Estados Unidos, em julho de 2023, no escritório do Brasil da ONU, com o embaixador, entregar um documento com 100 parlamentares assinando de violações dos direitos humanos. Depois fomos na OEA 2 vezes, tivemos no Congresso americano, numa audiência pública, tivemos recentemente na Espanha, em Portugal. Não vamos parar até que o mundo constate, já está começando a perceber o que está acontecendo no Brasil. Então, se está tomado, as instituições estão tomadas no Brasil pelos burocratas aí do regime, até lá tem gente com bom senso que já está começando a desembarcar e já está começando a ver que isso não é coisa de país democrático. O que está acontecendo, as pessoas sem ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, os advogados sem acesso aos autos, né? Então, está errado. E para fazer justiça, nós temos
que ter essa anistia de pessoas que não cometeram crimes, diga-se de passagem. Mas é um passo para a pacificação. Marco, boa noite, Lili. Eu queria só passar para você o seguinte, no meu modo de entender, você colocou aí a matéria da fala do ministro Moraes. Ele não tinha o que falar, né? Ele ia falar o quê? Você vê que eu já entendo de outra forma. Eu percebo que está existindo já um simancol nisso aí. Porque ele ia dizer o quê? O que é que ele ia chegar e colocar agora aqui? Não, os nossos... Vou dar uma determinação para os nossos checadores aí de fatos, a turminha da gente, agora ter que fazer a força? Não. Entendeu? Ele não tem como fazer isso, porque as próprias plataformas vão ter uma outra postura. Espero que mais transparente, cada vez mais, né? Então, eu acredito que é uma fala que não tem muita profundidade, né? Que ele apenas deu uma declaração, não podia ficar calado. Agora, eu acredito que o Senado, e sou apenas um dos 81 senadores, e é um grande responsável por isso tudo, no meu modo de entender, muita injustiça está acontecendo pela letargia do Senado Federal, e mesmo eu sendo um de 81, eu peço desculpas, né, para as pessoas que estão... Porque a gente não sabe como é que... É muita dor que essas pessoas estão passando. Eu fui na Papuda algumas vezes, na Colmeia, né? E a gente conversa com as famílias e é muita, mas muita dor do que essas pessoas estão passando. A única coisa que eu quero dizer para essas pessoas que estão nos assistindo é que nós precisamos continuar fazendo o nosso trabalho. Precisamos continuar contagiando, porque o bem contagia, o mal contamina. E a gente precisa continuar contagiando com o nosso trabalho, denunciando, né? Fazendo movimentos de rua, Marco. E você é pioneiro nisso. A gente tem que marcar já o próximo, agora, nas próximas semanas, movimento de rua no Brasil, né? Para tomar as ruas de forma ordeira, pacífica, como a gente sempre fez, e colocar as nossas pautas que estão deixando o Brasil... totalmente sem um freio para esses abusos de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma das pautas é impeachment. Outra pauta é o fim do foro privilegiado. Outra pauta, a primeira de todas, é a anistia já, né? Então, nós precisamos colocar isso de forma clara e eu tenho certeza que os brasileiros que estão gostando de política cada vez mais, acompanhando, vão seguir a gente. O mal, Lili, o mal se destrói por ele mesmo. Senador... Essa vaidade, essa soberba, né, é o princípio da queda dessas pessoas. Senador, nós temos que continuar orando também. A ação, mas junto com a oração, porque a guerra que a gente vive não é entre os homens. A guerra que a gente vive é espiritual. E você pode ter certeza que as orações de milhares, de milhões de brasileiros pelo Brasil, pelas autoridades, que estão fazendo esses ares também mudar. Isso repercute uma declaração dessa, a mudança política nos Estados Unidos. Eu acho que isso nós fazemos parte dessa teia toda que está fazendo aí um Elon Musk, por exemplo, ter aquele momento de queda de braço com o Alexandre de Moraes, entendendo o que está acontecendo aqui. Então, acho que as peças estão aí. O Marco Rubio, você falou uma palavra-chave. Ele conhece tudo e a gente tem que fazer justiça. O senador Marcos Duval, que foi o pioneiro, o primeiro que disse, olha, a injustiça que está acontecendo com os brasileiros que estão sendo presos lá, ele falou isso uma semana depois dos atos, já estava indo para a mídia, porque ele estava em Brasília, né, no dia do 8 de janeiro, né, ele faz parte da comissão representativa do Senado e estava de plantão no Brasil e foi a Brasília acompanhar e viu a injustiça naquele campo de concentração, ali as pessoas amontoadas, sem usar banheiro, sendo tratadas daquela forma. Então, a gente vai conseguir. Vamos continuar firmes, orando, vigiando e agindo
porque a gente vai conseguir que a justiça seja para todos. Inclusive, uma dessas missões, né, que eu tive a oportunidade de ir com o Marcel, a Bia participou virtualmente, e nós fomos tomar satisfação, né, porque a gente já fez várias denúncias na OEA. Desde julho, eu relembrei, antes de você chegar aqui na live, Lili, e eu fui relembrando algumas das missões que nós participamos, né? E a mais emblemática de todas, teve aquela da audiência, acho que você estava lá, você estava com a gente naquela audiência, né, no Congresso americano, que foi muito... que a Elvira Salazar levantou a foto do Alexandre de Moraes. Aquela foi histórica. Mas teve uma que foi fechada, que eles não deixaram filmar, e nós tomamos lá na hora. Por que não pode filmar? Uma audiência aqui dentro da OEA. E nós cobramos responsabilidade e dissemos com todas as letras o que é. Vocês estão aparelhados aqui de esquerda, que coisas muito menores que aconteceram no Chile, no Peru, vocês tomaram uma medida, e com o Brasil já faz mais de ano que a gente vem bater aqui, denunciar, assinamos, e vocês não tomam medida nenhuma, né? Então, ali criou um mal-estar muito grande, né? Foi uma reunião de cerca de 1 hora, estava lá todo o colegiado deles, né? De vários países dali, os delegados ali da OEA, e vão ter mudanças agora. Muitos desses vão sair, né? E os Estados Unidos, você sabe da influência que tem, e eu acredito que nós vamos ter mudanças para melhor também dentro da OEA. Então, você tem razão. Nós priorizamos muito Estados Unidos, Europa, né? E nós precisamos também andar pelos países vizinhos, né? Na América do Sul, e essa sua dica é muito importante para a gente poder formatar grupos, né? E continuar. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Até que nós tenhamos um preso político, pessoas que estão sofrendo uma injustiça que não deveriam estar passando, nessa narrativa para perseguir adversário do alinhamento do Lula com o STF, porque o regime é esse, Lula e STF. Então, enquanto tiver um brasileiro respondendo por isso, nós vamos estar à frente, denunciando no Brasil e fora do Brasil. Pode ter certeza disso. Se você me permite, eu concordo com você, né? Eu acho que o problema do Brasil é que os valores se inverteram completamente. Você tem hoje na presidência da República Federativa do Brasil uma pessoa que foi condenada em 3 instâncias. Dezenas de juízes foram aumentando apenas juízes diferentes, de estados diferentes, né? Ele foi citado, o Lula, em centenas de delações premiadas. O STF tira da carta da manga, muda o entendimento, pega o CPF dele e tá aí. O cara é presidente hoje, né? Esse foi o golpe. Esse foi o golpe. Então, tudo está errado, mas ou a gente aprende pelo amor ou aprende pela dor. Essa provação que o Brasil está passando, tendo também a economia destruída. A economia, o Brasil quebrou. Essa história de emenda aí não é outra coisa, não. Esse jogo do Dino com Lula, essa turma, é porque o Brasil não tem dinheiro, né? Então, isso está gerando um despertar, ainda vai gerar, porque as pessoas vão, infelizmente, sentir no bolso, né, a escolha desse regime, por ação ou por omissão, né? Porque tem muitas pessoas com consciência que estão caladas. Sim. Você não acredita que tem gente... A maioria das pessoas no Brasil são pessoas de bem, trabalhadoras, honestas, íntegras. Eu tenho convicção que até nas instituições a maioria é, mas se acovardam. E estão vendo, então está na hora do despertar. E como é que enxerga isso? O povo na rua. Nós temos que ir para a rua, nós temos que continuar, fazer aquelas manifestações, porque isso vai despertando. Você não tem como tapar o sol com a peneira quando uma ideia toma conta de uma nação, e a gente já viu esse filme positivamente na época da Lava Jato. Girão, senador Eduardo Girão, queria agradecer o senhor pelo carinho, abrir esse tempo para falar com a gente. Obrigado de coração e uma ótima noite para o senhor aí nos Estados Unidos.
Obrigado, querido. Deus abençoe. Muita paz a todos vocês. Lili, Marco, você que está nessa audiência. Vamos contagiar pelo bem, pela ação, pela verdade, pela justiça, que o Brasil vai ser coração do mundo e pátria do Evangelho. Muita luz para vocês. Amém. Obrigado, senador. Boa Tchau. noite, obrigado.